Passamos a apresentar o programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. Agradecemos por sua honrosa audiência. Até aqui nos ajudou o Senhor. Chegando. O programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. É uma bênção. Jesus é o meu abrigo, minha fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Ele é o caminho, chegando nosso programa nesta maravilhosa tarde abençoada do Senhor Deus. Jesus é o príncipe, que bom estarmos mais uma vez de volta aqui na Rádio Missões, falando para todos vocês através do programa Manancial de Água Viva. É muita bênção, glória a Deus. Como estão de ontem para hoje? Estão bem? Está tudo tranquilo? Estão se realizando? Que tudo dê certo em nome de Jesus. E eu quero que vocês saibam o seguinte: Deus sabe, queridos, o que você precisa, mesmo antes de você pedir. Olha que coisa linda. Portanto, descanse, confie e deixe Ele agir. Por quê? Porque sua resposta já está a caminho. Oh glória, mesmo assim, Deus sabe de todas as coisas. É só você confiar, é só você deixar Ele agir em sua vida, em nome de Jesus. E é por isso que agora está entrando no ar o programa Manancial de Água Viva. Chegando. O programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. É uma bênção. A oração é a principal arma que nós temos para vencer as nossas batalhas diárias. E muitas vezes nós a temos desprezado. Se você perdeu as forças e não tem conseguido orar mais, entre no seu quarto, se ajoelhe, feche seus olhos e deixe que a glória de Deus preencha o seu ser. Naquele momento, as suas lágrimas vão se tornar para Deus como um clamor, pois Ele conhece o seu coração. Eu te convido hoje a orar como você nunca orou antes, entregando toda a sua vida e todos os seus problemas a Deus e descansando tranquilamente nas suas promessas. Descubra hoje o Deus que você ainda não descobriu através da oração. Permita que o Senhor molde o seu caráter e use a sua vida como um canal de bênçãos para essa geração. Eu quero orar por você. Senhor, eu sei que muitas pessoas deixaram de orar, calaram seus lábios porque o inimigo colocou uma ideia nas suas mentes de que a sua oração não tem poder. Mas que esse irmão e essa irmã que ouvirem essa mensagem possam hoje despertar para uma vida de oração, para um tempo de intimidade e relacionamento com o Senhor. Pai, nos ensina a orar como convém. Através do Teu Espírito Santo, coloca as palavras certas na minha boca e a motivação correta no meu coração. Que a minha oração esteja alinhada com a Tua vontade, Senhor. Que eu saiba esperar o Teu agir, conforme o Teu querer, pois eu sei que a Tua vontade é melhor do que a minha. Desperta essa geração para buscar mais ao Senhor, em clamores, orações e súplicas. Restaura a vida de oração daquele que te buscava todos os dias no quarto secreto e que por algum motivo não te busca mais. Deus, tem misericórdia das nossas vidas. Muitas orações são levadas ao Senhor todos os dias, e eu sei que o Senhor é um Deus que nos ama e quer nos abençoar. O Senhor é poderoso para fazer qualquer coisa, mas se as nossas atitudes têm impedido o Teu agir na nossa vida, que hoje o Senhor possa nos revelar. Se existe algo que ainda precise fazer para que a minha petição alcance o Teu coração, para que o milagre aconteça, que o Senhor me mostre. Me revele onde estou errando, Pai.
me mostre quais são as minhas falhas, para que eu possa consertar e ser abençoado, para que a tua mão se estenda sobre mim. Contempla todas as orações que têm sido feitas e revela o que o Senhor quer também dos seus filhos, para que elas sejam atendidas. Muitas pessoas que ouvem essa mensagem estão se sentindo desanimadas. As suas mentes têm sido bombardeadas com mentiras sobre sua vida, sobre seu casamento, sua família, sobre o seu chamado. O inimigo traz à mente dele, Senhor, cada pecado, cada falha, as coisas erradas que ela fez, a ponto dela achar que o Senhor não a ama mais e que nunca vai conseguir ser como o Senhor deseja. Eu repreendo esse espírito maligno em nome de Jesus, que trouxe esse desânimo na vida dessa pessoa. Que o Espírito Santo de Deus possa ministrar hoje, na mente e no coração dela, que nós somos filhos do Senhor, que o sangue de Jesus nos limpa e nos purifica de todo pecado, e que as misericórdias do Senhor se renovam na nossa vida a cada manhã. Tira o desânimo da vida dela, Pai, e traga uma motivação que faça com que ela se levante novamente e se disponha para a tua obra, para cumprir aquilo que foi determinado a ela. Que ela sinta novamente a alegria da salvação e volte para os teus braços, volte para a igreja e possa retomar a sua caminhada de onde parou, continuando a crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Pai, eu te peço que nesse momento o Senhor contemple aqueles que estão passando por momentos de sofrimento. Muitas pessoas que ouvem essa mensagem estão enfrentando situações que têm provado a sua fé. Eu sei que nenhum problema é tão grande que o Senhor não possa solucionar. Portanto, conforme a tua vontade, Deus, traga alívio para essa dor. Derrama um bálsamo sobre essas feridas. Só o Senhor tem poder para restaurar esse relacionamento. Só o Senhor pode abrir essa porta de emprego, porque nada é impossível para ti, ó Deus. Nos faça fortes para enfrentarmos o nosso sofrimento e que ao final de tudo possamos estar mais firmes e mais íntimos do Senhor. Nos ensine a ser alegres, independente das circunstâncias, pois embora muitas coisas nos entristeçam, temos motivos de sobra para nos alegrarmos. Queremos orar em todo o tempo, não por obrigação, mas pelo prazer de estar na tua presença. E dê-nos um coração grato, para que possamos valorizar tudo que o Senhor tem nos dado, tanto os momentos bons quanto as adversidades. Senhor, eu quero te pedir que dê um sono tranquilo a essa pessoa que está me ouvindo. Que os sentimentos de ansiedade, preocupação e medo sejam substituídos por uma paz interior. Que ela possa ter esperança, independente dos problemas que esteja enfrentando. Porque eu sei que o Senhor tem tudo sob seu controle e no momento certo vai agir a nosso favor. Supra todas as nossas necessidades, Pai. Restaura os relacionamentos que estão quebrados. Nos dê forças para enfrentar toda e qualquer situação. Senhor, assim como Davi orou, eu também oro a Ti, pedindo que o meu coração seja puro e que o meu espírito seja reto. Que eu possa ser parecido com Jesus o tempo todo e que a minha fé não esteja condicionada às circunstâncias, mas sim consolidada pela verdade de que Jesus é o meu Senhor e o meu Salvador e que nele eu posso passar por qualquer adversidade. Deus, eu creio que o Senhor tem poder sobre todas as coisas. Não há nada que o Senhor não possa fazer. Por isso eu te peço que nesse momento o Senhor contemple a vida dessa pessoa que está ouvindo essa mensagem. Olha para ela com teus olhos de amor e misericórdia. Opera um milagre, Senhor, na vida daqueles que têm lutado contra enfermidades. Mesmo que os médicos já tenham desistido, o Senhor está acima de toda ciência e de todo conhecimento humano. Nós cremos que o Senhor tem poder para restaurar relacionamentos. Eu apresento ao Senhor esse casal que tem vivido dias de conflito na sua casa. Traga paz sobre esse lar. Restaura também o relacionamento entre pais e filhos. Tira toda mágoa e todo ressentimento. Faça um milagre, Senhor, conforme a Tua vontade. Senhor, nós somos gratos pela Tua palavra. Que todos que ouvirem essa mensagem a recebam em seu espírito e que essa reflexão possa trazer paz, esperança e alívio em cada coração. Que esse irmão e essa irmã tenham fé suficiente para esperar no Senhor.
tira de nós toda a ansiedade, toda a aflição e toda a agonia, para que possamos descansar em Tuas promessas. Fortaleça o nosso coração e tira toda dúvida, todo medo e toda incerteza. Ensina-nos a esperar com paciência em Ti. Senhor, aumenta a nossa fé. Sabemos que se tivermos um pouquinho de fé, podemos receber grandes milagres em nossa vida. Coloca em nosso coração uma certeza, uma convicção de que servimos a um Deus que pode mudar qualquer situação. Porque muitas vezes oramos ao Senhor, mas não tiramos os nossos olhos das circunstâncias. Nos ensine a fechar os olhos e a depositar toda a nossa confiança em Ti. Senhor, nos ensine a enfrentar os fracassos que tivermos em nossa vida. Que diante das decepções e das perdas, nós sejamos fortalecidos pelo Senhor. Nos dê a chance de recomeçar, de tentar novamente. Que possamos assumir nossos erros e aprender com eles. Não deixe que esse irmão e essa irmã que estão me ouvindo fiquem aprisionados ao passado e intimidados pelas suas derrotas. Senhor, muitas pessoas que ouvem esse áudio nesse momento estão orando por causas aparentemente impossíveis aos olhos dos homens. Esposas que oram por maridos para que se convertam, pais e mães que oram por filhos que estão envolvidos com drogas ou com más companhias, que se desviaram dos teus caminhos. Famílias que oram para que o Senhor resolva uma situação financeira, para que o Senhor restaure um lar. Pessoas que oram para que haja cura de uma enfermidade que o médico já falou que não há cura. Por isso eu peço ao Senhor que revele-se a essa pessoa como Deus dos impossíveis e que no tempo certo as Tuas promessas possam se cumprir na vida dele e na vida dela. Em nome de Jesus, que a palavra que está em Isaías 61:3 se cumpra na vida dessa pessoa, para dar aos que choram uma coroa de alegria em vez de tristeza, um perfume de felicidade em vez de lágrimas e roupas de festa em vez de luto. Tira de mim todo o ressentimento que tem ocupado a minha mente. Coloca um sentimento novo em meu coração, que eu não perca a alegria de viver por causa das decepções que eu tive. Que o medo que eu sinto seja substituído pela coragem, para que eu experimente a novidade de vida que o Senhor tem para mim. Tira toda a dor e todo o trauma que tem me paralisado e que eu prossiga até que as Suas promessas se cumpram em minha vida. Senhor, eu sei que muitas pessoas que ouvem essa mensagem estão aprisionadas pelo pecado. Elas já tentaram muitas vezes deixar essas práticas que, além de prejudicar a sua vida, ainda afastam o Senhor delas, mas elas não conseguiram. Mas pela Tua palavra eu oro, clamando o poder do sangue de Jesus sobre cada vida, porque eu creio que o sangue do Seu Filho pode nos limpar e nos purificar dos nossos pecados. Faça com que cada um tenha uma experiência sobrenatural com o Senhor, que cada pessoa receba a força que vem do Teu Espírito Santo para vencer toda a tentação e permanecer em santidade. Quebra as cadeias, traga cura e libertação e fortaleça essa pessoa para que ela seja tocada não somente no nível da emoção, mas que o seu espírito seja renovado para a Tua glória. Que as nossas famílias sejam curadas, que o pecado não nos domine, que cada um possa nascer de novo e viver em santidade, porque foi para isso que o Senhor nos chamou. Que o Senhor reescreva a nossa história, que o nosso país, que hoje é marcado pela idolatria, pela sensualidade, pela corrupção, possa ser reconhecido entre as nações como o país do avivamento, da adoração e da santidade. Queremos guardar os Teus princípios e experimentar uma prosperidade nunca antes vista em todos os sentidos. Senhor, que cada pessoa que ouvir essa mensagem decida por uma mudança radical em sua vida. Que não sejamos apenas ouvintes, mas também vivamos a Sua palavra. Não queremos agradar a homens, mas a nossa maior motivação é Te agradar, Deus. Toca no coração deste homem, desta mulher, de cada jovem, para que tenham força para dizer não ao mundo e ao pecado e se entregar totalmente ao Senhor. Senhor, que possamos aprender realmente a maneira certa de nos despirmos de nosso orgulho
nossa vaidade, mentira e enganos diante da sua majestade e soberania, para que a cheguemos com inteireza de coração e assim manifestarmos nossos desejos e anseios com honestidade e como somos realmente. Ajude-nos a crescer na originalidade e verdade das palavras. Senhor, eu quero te pedir que abençoe todas as mulheres que estiverem ouvindo essa mensagem, que o mundo inteiro possa hoje valorizar essas guerreiras, que muitas vezes têm sido colunas espirituais em suas famílias, por causa da falta de posicionamento de seus maridos. Que o Senhor lhes dê força e sabedoria para que elas vençam todas as suas lutas diárias e possam também te servir com excelência, sendo referencial para seus filhos e para todos que estiverem ao seu redor. Pai, que cada pessoa que ouve esse áudio possa ser cheia do seu amor, ainda que ele tenha crescido sem uma referência adequada de pai e mãe, que ela se sinta amada como filha do Senhor e que possa ter a sua identidade restaurada pelo teu poder. Que aqueles que foram abandonados possam receber no Espírito essa afirmação de que mesmo que tenhamos sido abandonados por nossos pais, o Senhor nos acolheu e cuidou de nós. Tira toda a dor do abandono e remove o sentimento de rejeição. Faça-os sentir como filhos, príncipes e princesas do Senhor. Senhor, eu sei que muitos que ouvem essa mensagem têm a sensação de que estão caminhando em círculos. São muitos problemas que já se arrastam há tanto tempo que parece que não haverá fim. Mas eu quero pedir que o Senhor abençoe meus irmãos e minhas irmãs e que estabeleça uma nova trajetória nessa caminhada. Que os problemas sejam resolvidos. Que ele receba a cura dessa enfermidade, pois eu sei que o Senhor tem poder para curá-lo. Que as feridas emocionais que paralisaram a sua vida sejam saradas e ele volte a caminhar. Que os sonhos e projetos que foram engavetados por falta de recursos possam ser retomados e concretizados para a glória do teu nome. Faça com que cada um entre na terra prometida, no tempo das conquistas e das bênçãos. Que todos que me ouvem possam receber os seus ensinamentos de coração aberto, com a disposição de mudar suas atitudes, pois sabemos que aquele que está em Cristo se torna nova criatura e que as coisas velhas ficam para trás em sua vida e tudo se faz novo. Muda o meu caráter, Senhor. Que toda semente lançada no solo do meu coração produza frutos preciosos para o Senhor. Senhor, eu quero orar por todos aqueles que ouviram essa mensagem e que decidiram em seu coração deixar o passado e estabelecer um novo tempo em suas vidas. Que o Senhor coloque sobre essa pessoa uma determinação para que ela possa fazer as escolhas certas. Eu profetizo que um novo ciclo se inicia na vida dela e que em todas as áreas ela possa experimentar do seu favor. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Se inscreva no canal do YouTube e curta a página no Facebook. Deus te abençoe. Eu sou Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus. Chegando. O programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. É uma bênção. A minha fé, não dizer que é muito grande para mim, mas eu sei em quem eu tenho crido. Eu olharei pro alvo que é Cristo. A minha coroa vão querer de me roubar, mas minha essência Ele me mandou guardar. Ora vem, está chegando o dia, e até que Ele venha eu não vou parar. Eu vou gritar bem alto para toda a terra ouvir. Vem, Senhor, e tira todo eu, e tira tudo que não é seu de mim. Diga! Eu vou até ouvir. Vem, Senhor, e tira todo eu, e tira tudo que não é
Chame por ele, que ele cresça, que ele apareça, que ele cresça, que ele apareça. Vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor. Aplauda Jesus! Chegando! O programa Manancial de Água Viva! Com a pastora Reni. Esse programa é uma bênção! Pastora Reni, Pastora Reni, manancial de água viva, manancial de água viva, mensagem. Amados queridos ouvintes, vamos continuar nossa mensagem de ontem. Por isso que voltamos ao livro sagrado de Lucas, capítulo 15, versículo 17 a 20. Ali está escrito da seguinte maneira: e tornando em si, disse: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus empregados. E levantando-se, foi para seu pai. Esta aqui é sobre aquele filho pródigo, né? Que gastou tudo que o pai tinha lhe dado. Ficou numa situação de comer até comida de porcos. Mas um dia ele fica preocupado, pensativo, temeroso, né? Sabendo que com certeza seria melhor voltar para a casa de seu pai. Lá seria mais abençoado. Mas que antes que isso acontecesse, ele então pediria perdão ao pai, dizendo que pecou contra o céu perante ele. E ainda se desabrochou mais, dizendo que ele não seria digno de ser chamado teu filho. Portanto, queridos, eis aí, retornando para Deus, como é que acontece. Agora, as tentativas inúteis do filho pródigo para se libertar daquela situação difícil em que vivia, fizeram com que ele considerasse a sua posição. Ele preferiria ser um servo contratado por seu próprio pai do que ser um mendigo desprezado sob um mestre estrangeiro. E assim ele superou seu orgulho ferido, se levantou e foi até seu pai. Foi assim disposto, pronto para encarar as consequências de tudo que ele tinha feito. Queridos, eu creio que é isso que todos nós deveríamos fazer. Nos aproximamos de Deus, não é? E admitir, dizendo: eu tenho pecado,
Por isso que Deus aceita todo aquele que fizer isto. Não é verdade? Quem vai ao seu Deus arrependido, Ele perdoa e o aceita de volta. A parábola então, ela nos diz ainda que quando estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão e correndo, lançou-se ao seu pescoço, aos seus pés e o beijou. Isso você acha nesse versículo 20. É assim, queridos, que Deus o Pai veio a nós na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Porque a nossa desgraça o afetou. Ele nos amou a nós, por isso enviou seu Filho para que fizesse a propiciação pelos nossos pecados. Está lá em 1 João, capítulo 4, versículo 10. Ao chegar aos pés de seu pai, o filho pródigo, o pai beijou ele ainda em trapos, roupas surradas, sujas. É assim que acontece conosco, queridos. Deus nos recebe porque somos incapazes de nos ajudar no estado em que nos encontramos. Portanto, aquele beijo é a expressão do amor. Aquele beijo confirma que uma reconciliação aconteceu. Por isso que o filho pródigo não conseguiu ir além do que dizer: eu já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai então o interrompeu antes que ele pedisse para ser o servo dele. Antes, ele se dirigiu ao seu pai. Antes, quando ele diz, que já não é digno de ser chamado seu filho, o pai naquele momento o interrompeu dizendo, antes que ele pudesse dizer que queria ser seu servo, ele então diz: suas ordens mostram que ele iria restituí-lo como seu filho em sua casa. Por isso, amados, que Deus não quer servos contratados, Ele não aceita isso. Mas Ele quer sim filhos que são seus amados. Portanto, meus amados que me escutam, é isso que corresponde à sua natureza de graça e amor. É isso que corresponde, neste momento, sua natureza de graça e amor. Amém? Porque até aqui nos ajudou o Senhor. Chegando, o programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. Eu não sou mais aquele que eu era antes de ti, Jesus. Trouxe vida aonde não existia vida em mim. Agora sei o que é ser feliz. Encontrei o que eu sempre quis. O teu amor me alcançou. Tudo ficou pra trás. Já não sou o mesmo, não. Chegando! O programa
programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. Esse programa é uma bênção. Você já orou e não viu resposta? Já tentou de tudo e não deu certo? Estes 7 passos que hoje eu vou revelar vão mudar a tua história. Olha, se você quer viver o sobrenatural de Deus ainda neste ano de 2025, este vídeo é para você. Hoje eu vou te passar 7 direções espirituais que mudaram tudo na minha vida e que já estão também ativando milagres reais na vida de milhares de pessoas que acompanham diariamente as nossas mensagens e orações. Se você sente que chegou assim no seu limite, eu preciso te dizer, a graça de Deus está disponível para você, mas ela precisa ser destravada. Olha, responde para mim, você crê no poder da oração? Escreve aqui, ó, eu creio, meu irmão. Escreve. Isso. Então hoje eu vou te ensinar o que você precisa fazer para as suas orações obterem resposta. São 7 direções, 7 chaves, que juntas com a sua oração vão destravar as portas de todos os tipos de bênçãos na sua vida. Se você tem buscado e nada mudou, se você se ajoelhou, chorou, pediu e ainda assim não viu resposta, este vídeo hoje é para você. Responde para mim, há alguém que você gostaria também que recebesse uma vitória rapidamente de Deus? Alguém que você quer bem e precisa muito de uma resposta? Então, a minha direção é, já envia agora o link dessa oração, deste vídeo, para essa pessoa. Envia, copia e envia. O que você ouvirá hoje aqui fará com que aquilo que você tanto deseja chegue mais rapidamente às suas mãos. Já deixa também para mim aqui o seu like, o seu gostei, o seu curtir, porque isso faz com que essa palavra seja liberada e abençoe mais pessoas. Então deixa. Isso. Todas essas 7 direções que eu vou passar são importantes, mas a última é a mais poderosa. Direção número 1. Acredite no sobrenatural. Olha, o mundo diz, não dá, já é tarde, já era. Só que o céu grita, nada é impossível para Deus. É isso que está ali em Mateus 19, 26. Você só vai viver o sobrenatural quando parar de raciocinar com a lógica do mundo. Deus, ele não trabalha com o normal, ele trabalha com milagre. Então, expanda a sua mente e passe daqui para frente a acreditar que um milagre muito grande vai acontecer na tua vida, porque quem acredita em milagres, vive milagres. Diga assim comigo, eu creio em milagres. Mais uma vez, eu creio em milagres. Direção número 2. Estabeleça uma rotina de oração. Oração não é sugestão, é batalha. A Bíblia, ela diz assim, de manhã, ao meio-dia e à tarde, clamarei ao Senhor. É assim que está no Salmo 55, 17. Daniel, ele orava 3 vezes ao dia, mesmo com ameaça de morte. Se o inimigo treme quando você ora, imagine quando você ora todo dia. Nós temos aqui as nossas orações, pela manhã, à tarde, à noite, de madrugada. Escolha um horário e adquira o hábito de acompanhar todos os dias, se apegar a Deus por meio das nossas orações. Aquele que ora todo dia é blindado. Olha, não aceite distrações, não negocie seu altar. A sua rotina de oração é combustível da sua vitória. Amém? Direção número 3. Ajuste as suas expectativas. O que você espera é o que você atrai para a sua vida. Tem gente que ora, só que na sequência espera pelo pior. Crê com a boca, mas duvida no coração. Escuta, o céu responde quem espera com fé, não com medo. Você está esperando o quê? Que Deus faça ou está esperando que tudo desande? Por favor, mude as suas expectativas. Comece daqui para frente a esperar que tudo vai se resolver. Comece daqui para frente a esperar ser cercado pelos favores de Deus, atingido constantemente pela bondade divina. É isso que você precisa fazer, mudar as suas expectativas.
Olha, eu já te passei 3 direções. Todas elas são muito importantes para você obter respostas nas suas orações. Mas a última é a mais poderosa, então continue acompanhando. Direção número 4. Vigia a tua mente, seus pensamentos. O campo de batalha do inimigo é a nossa mente. Tudo que é verdadeiro, nobre, justo, puro. Pense nessas coisas. É isso que está em Filipenses 4:8. Satanás ele planta setas de dúvida, de medo, de rejeição. Mas Deus ele já te deu o poder para renovar a sua mente. É isso que está ali em Romanos 12:2. Pensamento negativo, ouça, é brecha para o inimigo agir. Já pensamento de fé é ponte para o seu milagre. Então, vigie a sua mente como quem vigia um tesouro. Porque o que você pensa, você acaba vivendo. Direção número 5. Visualize a vitória antes dela chegar. Se você não vê com os olhos da fé, não viverá com os olhos do corpo. A Bíblia, ela diz assim como o homem imagina em seu coração, assim ele é. Está assim ali em Provérbios 23:7. Veja a porta aberta antes de bater. Veja a cura antes do exame. Veja a resposta antes da ligação. Você precisa gerar no espírito antes de colher na carne. Tudo que Deus faz na terra, Ele primeiro planta na mente daqueles que creem. Então, para uma bênção, para uma vitória se materializar aqui no mundo físico, ela precisa primeiro ganhar vida aqui, na sua mente. Está entendendo? Direção número 6. Agradeça antecipadamente. Minha gente, gratidão é fé em ação. Sejam gratos em todas as circunstâncias. É o que está ali em 1 Tessalonicenses 5:18. Antes de pedir, agradeçam. Está assim em Filipenses 4:6. Agradeça como quem já recebeu. A gratidão quebra cadeias de atraso. Quando você agradece antes da bênção, você acelera o céu. Então, diga constantemente, obrigado, Deus, porque mesmo sem ver, eu sei que está agindo. Obrigado, Deus, pela minha cura que está vindo em minha direção. Obrigado, Deus, por já estar colocando em meu caminho uma pessoa especial. Obrigado, Deus, pelas bênçãos que estão vindo em minha direção. Obrigado, Senhor, pela vitória incrível que está para chegar na minha vida. Já te passei 6 direções aqui. Todas elas são importantes, mas esta é a mais poderosa. Direção número 7. Persevere. Quem não desiste, vê o anjo chegar. Não adianta você orar um dia, no outro não, e aí orar uma semana, na outra não. É preciso perseverança em tudo que você fizer na vida. Perseverança. Tem gente que é bom em começar, mas não consegue terminar. Discipline-se a ter perseverança em tudo que você fizer, principalmente nas suas orações. Daniel orou por 21 dias. Resposta não veio no primeiro, nem no segundo. Mas no 21º dia, o anjo apareceu com a resposta na mão. Deus ouviu desde o primeiro dia, mas o mundo espiritual estava em guerra. Você não pode parar agora. Você chegou muito longe para desistir agora. Já tem bênção vindo em sua direção. E ela não pode encontrar você fora da posição. A vitória, ouça, é para os perseverantes. Você recebeu hoje aqui 7 direções poderosas. Se você fizer delas hábitos diários, não há limite no que Deus pode fazer em sua vida. Viu? Agora que você recebeu essas direções, as coloque em prática. Não é só ouvir, é agir. Não é só crer, é viver. Escreve aqui, eu tomo posse dessas direções. Isso. Vou orar agora com você. Quero que você já compartilhe este vídeo com alguém que precisa de resposta às suas orações. Copie o link, já envia pelo WhatsApp. Deus falou com você hoje. E se Ele falou, é porque Ele já começou a agir na tua vida. O choro acabou, a vitória chegou. Você crê? Na nossa oração aqui na noite, nós estamos na campanha de Daniel, orando 21 dias seguidos, por um mesmo objetivo, por um só propósito. Já tenho recebido testemunhos e eu vou também receber o teu. Escreve aqui para mim nos comentários o seu pedido de oração. Escreve.
a graça que você precisa. Um pedido apenas. Nós vamos orar até o dia 20 de abril. Não desista, persista. Do mesmo jeito que aconteceu com Daniel, a resposta vai chegar até as suas mãos. Você está me ouvindo? Então, respira fundo, força, fé, coragem, foco. Tudo vai se resolver, as coisas vão melhorar, essa vitória vai chegar, mas persevere comigo até o dia 20. Amém? Abril será de fato o mês da sua vitória. Abril será de fato o mês em que portas irão se abrir, respostas irão chegar. E nessa campanha de orações, nós estamos orando juntos o Salmo 91. Por quê? Porque eu sei que as pessoas que levarem esta campanha a sério, o inimigo vai se levantar. Porque ele não quer que você vá até o fim comigo. Ele quer que você pare no meio do caminho. Porque se você for até o fim, você vai ter vitória. Então, ele fará de tudo para colocar em você o desânimo, para que aconteçam coisas e você perca assim nas orações, mas isso não vai acontecer. Você não dará brecha para o inimigo e vai continuar orando com a gente aqui todas as noites, até o dia 20 de abril. E o Salmo 91 é o salmo certo, preciso para quebrar os ataques do inimigo, para quebrar os ataques de Satanás. Então, quero que você ore comigo o Salmo 91 e quero que você de verdade creia e confie que antes deste mês terminar, você terá testemunho para compartilhar. Amém? Já deixou aqui o seu nome? Deixa para mim. Se você está acompanhando a gente pelo YouTube, pelo Facebook, observe, aqui existe um painel à minha direita. Quando você escreve o seu nome aparece aqui e ficará para sempre gravado neste vídeo, como um registro do dia em que Deus começou o rebuliço dele em tua vida. Tá vendo? Escreve aí o seu nome, ele aparece aqui, ó. Né? Ficará para sempre registrado aqui, para apresentar a Deus. Eu quero agora que você prepare o seu coração. Vamos orar o poderoso Salmo 91. O milagre vai chegar. Abril não termina sem bênção batendo no teu endereço, chamando pelo teu nome. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz o Senhor, meu refúgio e minha fortaleza. Deus meu em quem confio, pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror da noite e nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão e nem da mortandade que assola o meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua morada, mal nenhum te sucederá, praga alguma chegará até a tua tenda, porque aos teus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem todos os teus caminhos, eles te sustentarão nas mãos, para que não tropece com teus pés em pedra alguma. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com amor. Também eu livrarei. Pô-lo-ei a salvo, porque conhece meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia e dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longos dias e lhe mostrarei a minha salvação. Estenda agora a mão em sua direção e oro pela tua vida. Deus Pai Todo-Poderoso, eu te peço, coloca a tua mão poderosa sobre a vida dessa pessoa que orou comigo. Essa pessoa tem perseverado, buscado, chorado, guerreado. Hoje, Pai, ela está aqui comigo mais uma vez, como Daniel, clamando por um mesmo propósito. Toca agora, Senhor, esse propósito que ela escreveu aqui nos comentários e tem apresentado diante do teu altar. Que haja resposta, que haja movimento, que haja libertação, liberação. Seja o que for, uma porta travada, uma enfermidade, um problema familiar, uma dívida, uma causa na justiça, um valor que ela precisa, o Senhor conhece cada detalhe e por isso o Senhor é quem pode agir onde nenhum homem pode entrar. Em nome de Jesus, Pai, repreenda agora todo espírito de atraso, repreenda o que trava, o que confunde, o que paralisa, o que tenta desanimar essa pessoa. Ensina essa pessoa, Senhor, a crer no sobrenatural,
Guarda a mente dela, meu Deus. Livra dos pensamentos de derrota, da dúvida, da ansiedade. Que toda seta do inimigo direcionada a ela seja queimada agora pelo fogo do céu. Pai, fortaleça essa pessoa para que ela não desista, para que ela persevere, como Daniel perseverou. Chegando! O programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. Esse programa é uma bênção. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tudo em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor. Deus eterno sobre toda a terra e céu. Oh, Senhor maravilhoso Deus.
em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o seu nome engrandecer Pai da eternidade, príncipe da paz, Emmanuel, Deus conosco. Não há Deus como nosso Deus, não há Deus como nosso Deus, não há Deus como nosso Deus. Não há Deus como nosso Deus, não há Deus como nosso Deus, não há ninguém como Jesus no universo. Oh, aleluia, aleluia. Só tu és o Deus eterno, só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Chegando! O programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. Esse programa é uma bênção. Esse jejum é um jejum de revelação. E Jesus falou em Lucas 12:2 que não há nada encoberto que não venha a ser revelado. E ele está falando no aspecto mais amplo, porque o mundo espiritual precisa de ser revelado a nós. Porque nós, o quê? Paulo fala que o homem espiritual, ele discerne todas as coisas. Então nós precisamos dessa revelação. Amém? Glória a Deus. Vamos ler em voz alta os 2 versículos. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se abaixo do carvalho que está em Ofra, que pertence a Joás, da família de Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Então, o anjo do Senhor, o Senhor está com você, homem valente. Amém? O Senhor está com você, homem valente. Amém? Glória a Deus. Curva a tua cabeça por um instante. Senhor, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo teu Espírito em nós. E nessa breve meditação, que o Senhor nos alimente,
o Senhor nos purifique, porque a tua palavra nos limpa, e que nós possamos nos assentar à tua mesa e hoje dar início a essa jornada de vitórias, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, queridos. Pode se assentar, por favor. Eu quero chamar aqui o bispo Lalá e também o nosso querido deputado estadual, o nosso querido Eduardo Nóbrega, que é filho da Renascer, que é deputado estadual da Renascer. E nós estamos há 97 dias da Marcha para Jesus. E o Eduardo, ele tem realmente nos ajudado muito, como sempre. Oi, Edu, tudo bem? Amém? Eu sempre falo que o Eduardo, ele não é genérico. Ele é original. Não é? Quantos anos tem a tua mãe de Renascer? Está chegando aos 30 anos. Glória a Deus. A família inteira na presença do Senhor com muita alegria. Amém, Edu. Apóstolo, graça e paz, igreja. Me coube aqui o privilégio de, representando todos nós, entregarmos ao apóstolo e à bispa uma placa em homenagem aos 39 anos da Igreja Renascer. Eu tô... Ricardo, me dá o papel, por favor. Apóstolo, bispa, nós vamos fazer a entrega, vou fazer a leitura. A visão, a vista vai ficando cansada, né, apóstolo? É. Eu já não enxergo direito. A tua, né? A minha ainda não. A sua não, tá perfeita. Mas eu vou ler aqui mesmo assim. Hoje celebramos 39 anos de história da Igreja Renascer em Cristo. Fiel à visão que transforma vidas e impacta famílias no Brasil e no mundo. Louvamos a Deus pela vida do apóstolo Estevão, bispa Sônia e família. Pela visão pioneira, dedicação e fidelidade ao propósito de servir a Deus com integridade, superação e aliança. Cada desafio superado e cada vida transformada refletem o legado dessa igreja, que, por quase 4 décadas, tem sido um pilar no corpo de Cristo, inspirando gerações. Parabéns por todos esses anos de vitória. Que essa jornada continue a ser um testemunho do poder de Deus na terra. Mateus 16, 18. Eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Deus é fiel. Amém, amém. Posso? Glória a Deus. Eu represento nesse momento 44 milhões de paulistas no estado de São Paulo. Amém. 94 deputados e deputadas na Lesp e o governador Tarcísio de Freitas. Lá na Lesp, todos os queridos deputados e deputadas respeitam o apóstolo, a bispa e a nossa igreja. Apóstolo. Amém. A única diferença que tem lá, que o único que tem uma marca, que não é de ouvir falar, mas é de mais de 2 décadas, vivenciar essa visão apostólica, é o Eduardo Nóbrega. Amém. Eu sou o deputado com muito orgulho da Igreja Renascer. Amém. Deus Glória abençoe a Deus. 39 Obrigado. anos da igreja. Apóstolo. Obrigado, Edu. Amém. A placa linda. Aqui eu levo. Placa maravilhosa. Olha só. Só dizer que minha esposa Fernanda está aqui também. Também. Amém. A bispa está te chamando aqui. Vem aqui um minuto. Olha que bênção, não é? Linda mesmo, tá? Se alguém conseguir ler aqui, aí vai ser milagre mesmo. Mas aquilo é o texto que o Edu leu. Muito obrigado. E eu louvo a Deus pela sua disposição, integridade, pelo seu trabalho. Oi, Fernanda. Vamos. Graças a Deus. Pela família bendita. Amém? Obrigado. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Vai ficar num lugar bem especial essa placa, porque são, como você falou, quase 4 décadas, não é? Amém. Glória a Deus. Daqui a pouquinho, no final, tem bolo. Hein? Tem? Eu vou lá. Cadê o bispo lá? Tem? Porque eu pensei que aqui fosse bolo, mas é fake. Aí puseram... Não, é lindo. Parabéns a quem fez. É só pela revelação. Porque eu vou mostrar para vocês o bolo que o bispo Lalá mandou. Isso aqui é bolo para quem está de dieta, viu? Não, mais lindo, ó. Renascer, 39 anos. Amém. Obrigado, viu?
A Bíblia fala, Jesus falou que com a medida que medites, os medirão também. Então, eu estou tranquilo quanto a isso. Amém? Diga para quem está do teu lado, Deus tem um novo tempo para você. Será que isso é uma verdade, uma retórica, ou apenas uma ilusão? É uma verdade espiritual. Deus tinha um propósito grande na vida de Gideão. Deus tem um propósito grande na tua vida. Amém? Isso muitas pessoas às vezes usam apenas como um estímulo para poder incentivar as pessoas. Mas é uma grande verdade espiritual. Por quê? Porque nós somos frutos de uma eleição, frutos de uma escolha. Gideão era como nós, fruto de uma escolha. Porém, quantos de nós não andamos perdidos? Quantos de nós não éramos pessoas que jamais poderíamos imaginar que Deus nos chamaria? Eu estava vendo aqui a Benedex. A Benedex se converteu lá no Copan, não foi? Tá? Ela era mulata do Sargentelli. Deus a transformou. Ela tinha um problema sério pulmonar, incurável. Deus a levantou, curou, deu casamento. Hoje era uma serva de Deus. Quando que ela poderia imaginar? Quando eu poderia imaginar? Aonde Deus nos levaria pela sua eleição? E Gideão estava nessa mesma condição. Agora, ele tinha sido desviado do objetivo central da sua vida, que era Deus. Então tome cuidado. Por quê? Muita gente interpreta muito errado o mundo espiritual. E nós nos preocupamos às vezes com as nossas coisas materiais. Nós às vezes damos muito mais valor ao carro, à casa, a tantas coisas, do que o nosso posicionamento dentro do propósito de Deus. Você precisa entender que sobre todas as coisas, o mais importante é você conhecer a Deus. E Gideão, ele havia sido desviado desse propósito, porque na casa dele, na casa do pai, havia altares a entidades que o povo de Israel estava adorando. Baal e Aserá, duas entidades cananitas. E aí Deus vem e fala em Oséias 3:6. O meu povo está morrendo. O sacerdote está sem a unção, por desconhecer a minha face, por falta de conhecimento do Deus vivo. E no capítulo 6 Deus fala: vamos conhecer ao Senhor, prossigamos em conhecer ao Senhor. Vamos, por quê? Porque a vinda dele é certa. Então, se eu não conheço a Deus, o que acontece? Mateus 22:29, Jesus disse: vocês erram porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Há muitos teóricos e há muitos teólogos que sabem tudo. Alguns até sabem a história, sabem praticamente uma porção bíblica de cor. Mas o apóstolo Paulo fala que isso na verdade não é nada. Porque se for só na letra, ela mata, mas o Espírito vivifica. Amém? E nós precisamos de ter experiências que elas realmente nos façam descortinar o mundo espiritual. Por quê? Quando temos a revelação, Deus se revela, abre-se portais para um novo tempo. E a pior condição que existe, qual que é? É uma pessoa, não tem aquela
aquele jargão que fala, dar tiro no escuro, né? A pessoa não sabe para onde está atirando. E quem não tem a visão de Deus, também está dando tiro no escuro. E a Bíblia fala que fica tateando, como se fosse uma pessoa que não tivesse nenhum tipo de visão. Mas quando Deus se revelou em Atos 9 para Paulo, Deus o cegou para o passado. E Deus fez com que as escamas caíssem dos seus olhos, para que ele pudesse enxergar o futuro dentro do propósito. E é maravilhoso, porque muita gente não entende quando Paulo fala aos coríntios os seus sofrimentos, das prisões, dos açoites. Paulo já havia ouvido da boca do profeta de Deus. Ele disse: esse vai sofrer por amor ao meu nome. Mas Paulo, ele estava dentro do propósito. Por quê? Porque havia tido a revelação. E esta noite eu tenho certeza que o Espírito Santo vai tocar a tua vida com poder. Que se houver algum tipo de barreira, se houver qualquer escama nos teus olhos, ele vai fazer cair por terra em nome do Senhor Jesus. E você vai passar a enxergar aquilo que Deus deseja. Porque o Senhor veio até Gideão, covarde, descaracterizado, escondido, sem posicionamento e sem futuro. E Deus então começa a trabalhar através de uma poderosa revelação. E eu declaro em nome de Jesus, esta noite é exatamente assim. Olha, o Jordão, do lado de cá é deserto, do lado de cá é a terra prometida. E Deus vai fazer você atravessar pés enxutos, para que você saiba que Ele é Deus na tua vida, para que você reconheça que Ele é todo poderoso. Amém? Aleluia. E é necessário que você primeiro conheça o Deus a quem você serve. É impressionante, queridos. Eu estava meditando nesta palavra. Moisés foi um grande homem, não foi? Moisés, a Bíblia fala o quê? Que ele falava com Deus face a face. Só que Moisés viveu praticamente 45 anos, sem ter a menor noção de que existia Deus, e de quem era Deus. E quando a ovelha se perde, que ele vai e sobe lá no Monte Horebe, a minha avó cantava uma música que era assim, ó: lá no Monte Horebe a sarça ardia, lá no Monte Horebe a sarça ardia, né? E não se conserva, veio embora. Eu esqueci. Moisés se depara com esse Deus poderoso. E Moisés fica impactado, porque Deus fala para ele: tira as sandálias dos teus pés, porque esse lugar é terra santa. Você já imaginou a primeira vez ouvir a voz do Todo-Poderoso? Você sentir a presença gloriosa de Deus? Você já imaginou a reviravolta na vida de Moisés? E Moisés então pergunta: quem é o Senhor? Chegando. O programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. É uma bênção. Deus está vendo toda essa inquietação. Deus está vendo. E o pior é que tudo isso não resolve nada. É melhor agir só quando Deus manda. E até lá você terá que descansar. Você terá que descansar. Deus
simplesmente esperar, sem se desesperar. Descansa, você terá que descansar. Deus preparou tudo. Não temas, ser valente, siga em frente. Deus preparou tudo. E será do jeitinho dele, será no tempo dele, pois ele não adianta e nem atrasa, ele vem na hora exata. Esqueça tudo que passou, esqueça agora, e é daqui pra frente, confia. E o nome do Senhor será glorificado no meio dos teus, ele será exaltado. Um caminho no deserto se abrirá, e no deserto um grande rio fluirá. Deus preparou tudo. Quando ele prepara, é perfeito. Ele preparou, e será do jeitinho dele, será no tempo dele, pois ele não adianta e nem atrasa, ele vem. Não temas, ser valente, siga em frente. Deus preparou tudo. E será do jeitinho dele, será no tempo dele, pois ele não adianta e nem atrasa, ele vem na hora exata. O tempo dele é perfeito, o tempo dele é perfeito, o tempo dele é perfeito, ele vem na hora exata. Chegando! O programa Manancial de Água Viva, com a pastora Reni. Esse programa é uma bênção. Tiago, capítulo de número 3, versículo de número 4, diz a palavra: olhai para os navios que, sendo tão grandes e levados de impetuosos ventos, se viram com um pequeno leme, para onde quer a vontade daquele que as governa. Assim também é a língua, um pequeno membro, e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. Essa é a primeira ministração, talvez, que você esteja ouvindo aqui, e é talvez a mensagem que vai dar início no seu ano. Eu quero dizer uma coisa: essa palavra ela é extremamente importante. Esse texto é extremamente rico, porque ele está dizendo que um foguinho desse tamanho coloca fogo em uma floresta inteira. Esse texto está dizendo que um leme, pequeno leme, comparado ao navio que o governa, muda a direção de um navio contra o vento. Ou seja, o navio é grande, o vento é forte, mas um leme pequeno consegue mudar o destino de um navio. Eu não sei se você já viu o tamanho de um leme comparado ao tamanho da embarcação. É pequeno. E eu não sei se você já parou para perceber
qual é o tamanho da sua língua comparado a você. E esse é o maior perigo do ser humano, porque a nossa língua governa o nosso corpo muito mais do que os nossos músculos. A nossa língua domina muito mais a nossa história do que propriamente a força das nossas pernas para caminhar. A nossa língua determina muita coisa. Com os nossos lábios nós determinamos muitas coisas. E eu quero que você entenda o quão isso é importante. Por isso que quando Tiago está escrevendo esta carta, ele está dizendo: olha, a língua, ela é terrível se você não cuidar. É como se fosse um veneno para a própria carne, para a própria alma. Veneno. Você já imaginou que dentro de você tem um veneno? E aí a Bíblia vai dizer que, como um cavalo que é colocado freio na língua para refrear, você consegue controlá-lo. E a maior dificuldade nossa é justamente frear a nossa língua. E se você parar para pensar, as pessoas que já foram machucadas porque você falou demais, as muitas decisões erradas que você tomou porque falou antes da hora, porque disse algo fora de tempo. Então a Bíblia vai dizer que nós temos que falar menos, controlar a nossa língua. E aí muita gente confunde o que é falar menos. Eu não estou falando de quantidade de palavras, por mais que a pesquisa científica mais agora aproximado do nosso tempo diz que um ser humano comum fala de 7.000 a 20.000 palavras por dia. E só diminuiu porque a gente usa hoje muito o WhatsApp, a não ser quem manda áudio de 10 minutos. E existem essas pessoas. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Quem você acha que fala 7.000 e quem você acha que fala 20.000 palavras? Sabe, a Bíblia diz que na multidão de palavras não falta pecado. Provérbios diz isso. Ou seja, quanto mais nós falamos, mais chances de errar nós temos. A gente acabou de chegar em 2020 e por isso essa palavra é tão importante exatamente agora. Porque para pensar no 2019 quanto que você falou e quanto de coisa que não devia você falou. Quanta gente não chegou com você até 2020 porque em 2019 os seus lábios, a sua língua feriu. Quantas coisas você deixou de viver porque na hora que tinha que calar falou, e na hora que tinha que falar ficou em silêncio. A Bíblia vai dizer: na multidão de palavras não falta transgressão. Provérbios também diz: como maçãs de ouro em salvas de prata são as palavras ditas ao seu tempo. E nós acabamos de começar um novo ciclo, de um novo tempo. E aí eu estou dizendo para você: lindo, se possível em 2020 fala menos. Se possível dessa vez ouça mais. Mas que vontade de falar, não, ouve mais. Quanto mais você ouve, mais time para falar você tem. Quanto mais você espera, mais assertivo na fala você é. Agora, quando você se apressa em falar, normalmente se torna esse isqueiro que taca fogo em toda uma floresta porque não respeitou o tempo de falar. Se eu puder te dar um conselho, ouça mais antes de falar. Sabe, viva mais antes de falar. Não tente ser mestre dos outros, porque assim como diz a palavra, duro será o juízo contra você. Porque quanto mais falamos, mais em risco nós estamos. Espere mais para falar e seja mais apressado no ouvir.
Sabe, resguarde o seu coração, resguarde a sua vida, espere para falar, para que quando os seus lábios se movam, quando a sua língua se movimente, haja cura através dos teus lábios, haja palavras de bênção através dos teus lábios, haja vida nova através dos teus lábios, para que quando a sua boca se abra, seja Deus falando a partir de você, e não aquilo que está tentando fugir de controle domine você a partir da sua língua. Não se esqueça, é um leme de um grande navio. A sua língua é o leme da sua história. E se você quiser, esse leme leva para longe. Como também, se você deixar, esse leme leva você para o centro da vontade de Jesus. Deixa você próximo do Senhor. Deixa você mais próximo das pessoas. E quanto menos você falar, mais vontade de ouvir você vai ter. E quanto mais você ouvir, todas as vezes que você falar, a sua fala terá um fruto determinado pelo Senhor. Eu falo todos os dias. A gente fala todos os dias. Quanto mais eu falo, confesso que tenho vontade de diminuir a quantidade de fala. Porque, sendo sincero, quanto menos eu falo, mais eu acerto. E quanto mais eu tento falar, mais eu erro. E aí você está pensando, então o segredo é falar em poucas quantidades? E a resposta, na verdade, é não. O segredo é você falar de maneira assertiva poucas vezes. Não é a quantidade de palavras, mas é a quantidade de vezes que você abre a sua boca para falar. Você quer usar a sua língua? Você quer usar a sua voz? Então deixa eu te dizer algo para você. Vamos começar a treinar? Olha isso aqui. Em nome de Jesus, o meu ano, a minha história, a minha vida, a minha casa, a minha família, a minha história serão coordenadas pela voz dos céus que comandam na terra, e o nome de Jesus será glorificado através dos meus lábios, e tudo aquilo que eu fizer, tudo aquilo que eu falar, glorificará o nome de Jesus, nome sobre todo nome, e dos meus lábios não sairão maldição, dos meus lábios sairão rios de águas vivas, que nascem no trono de Deus, porque aquilo que eu falo, aquilo que eu grito, não está nascendo da minha carnalidade, mas está vindo de Jesus. Quem controla a sua língua não é fruto, olha que loucura isso, não é fruto das suas próprias escolhas. Quem controla a sua língua, refreia a língua, entrega o controle da história para o Senhor. Porque todas as vezes que eu falar, todas as vezes que eu abrir a minha boca, não será eu, mas será o Senhor Jesus. E o modelo dele é perfeito. Olha para a Bíblia. No momento que Jesus, na nossa opinião, devia dizer: eu sou inocente, ele ficou em silêncio, porque maior do que a vontade de falar, prevalecerá a vontade de Deus sobre nós. A vontade é gritar, mas muitas das vezes melhor é silenciar, para que a vontade de Deus se cumpra em nós e através de nós.
Chegando! O programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. Esse programa é uma bênção. Jesus é o meu abrigo, minha fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Ele é o caminho. Chegando mais no final desta tarde maravilhosa. Eu quero agradecer a meu Deus por mais essa oportunidade. Primeiro a Ele, porque para Ele que é toda honra, toda glória e todo louvor. E segundo, para todos aqueles que me escutam e deram atenção para assistir nosso programa durante toda esta tarde de hoje. Em nome de Jesus. Que Deus continue nos abençoando, nos protegendo, livrando e dando bênção, paz, principalmente salvação, em nome de Jesus. Tá bom assim? Até o próximo programa. Eu estaremos de volta aqui na Rádio Missões, em nome de Jesus, para mais um programa Manancial de Água Viva. Fica na paz. Chegando! O programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. Esse programa é uma bênção.